Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né? Nós vimos até o momento arte na pré-história, arte egípcia, arte grega, arte romana, e agora eu vou falar de dois temas para vocês, que é a arte cristã primitiva e a arte bizantina, beleza? Vamos começar pela arte cristã primitiva. O que eu quero que vocês entendam? Vamos por parte. Arte cristã. Toda vez que eu pegar esse termo, arte cristã, eu preciso associar a uma arte ligada à religião, ok? Primitiva, isso é importante. Esse termo ele sempre aparece na arte. O que é uma arte primitiva? É uma arte, gente, simples, é uma arte ingênua, é uma arte feita por pessoas comuns do povo, por pessoas que não tiveram, que não têm nenhum conhecimento artístico, nunca frequentaram uma escola, nunca frequentaram uma academia de arte, tá? Então, o que eu vou encontrar dentro da arte cristã primitiva? Uma arte totalmente simples, né? Uma arte produzida por pessoas comuns. Que, na verdade, quem eram essas pessoas? Eram seguidores de Cristo. Eram pessoas que estavam levando os ensinamentos cristãos adiante. Por quê? A arte cristã primitiva é uma arte que vai acontecer depois da era de Cristo. Quando eu falo de arte cristã primitiva, eu não estou falando de um estilo artístico. É errado eu falar isso. A arte cristã primitiva é um estilo artístico. Não, ela não é um estilo. Ela é um período da história da humanidade, ok? Depois que você tem a perseguição de Cristo, em que Cristo ele vai ser torturado, ele vai ser crucificado e morto, nós vamos encontrar esta arte. Essa arte cristã primitiva, ela foi praticada por quem? Por pessoas que eram seguidores, por pessoas que queriam levar os ensinamentos que Cristo deixou na Terra. Só que isso vai acontecer dentro de um período em que o cristianismo ele era considerado uma religião clandestina. Depois da morte de Cristo, né, a partir de quando você tem ali a era de Cristo, até 313 depois de Cristo, o cristianismo ele era uma religião clandestina. Se você fosse pego praticando o cristianismo, você sofria as consequências. Então, até no ano 313 depois de Cristo, esta religião ela era considerada clandestina. E aí o que vai acontecer? Durante esse período em que ela era uma religião clandestina, você vai encontrar duas fases, certo? Desta arte, que vem a ser a fase das catacumbas e a fase das basílicas, né? A arte das catacumbas e a das basílicas. O que acontece? O que são catacumbas? Catacumbas são passagens subterrâneas, né, onde eles enterravam os mortos. Era um local destinado a onde essas pessoas elas eram enterradas no passado. E os cristãos, aquelas pessoas que eram seguidores de Cristo, essas pessoas usavam estas catacumbas para poder praticar o cristianismo, né? Por que nas catacumbas, nessas passagens subterrâneas? Porque assim eles conseguiam se proteger, eles conseguiam se esconder dos soldados romanos, que se fossem pegos praticando o cristianismo, seriam punidos. E aí, dentro destas catacumbas, vão surgir as primeiras pinturas, as primeiras a arte a arte das catacumbas, catacumbares que eles falam. E dentro dessa arte, o que eu vou encontrar? Um trabalho totalmente simples, onde o artista ele não tem cuidado com técnica,
com questão de cor, com linhas, com formas. Ele não tem esse tipo de preocupação. Ele é uma pessoa que desenvolve, né, apenas com a intenção de proclamar, de levar os ensinamentos adiante. Porque o que era representado através dessas pinturas? As passagens, os temas bíblicos, certo? E a pintura deste momento, dessa fase catacumbária, você vai ter o quê? Uma pintura que ela vai ser carregada, gente, de simbologia. Você vai ter uma arte que ela é simbólica, muitos símbolos. Por que os símbolos? Porque era uma forma deles se esconderem ali dos olhos, né, desses soldados romanos. Caso isso fosse descoberto, quem entenderiam estes símbolos? Apenas os cristãos, apenas aquelas pessoas que eram ligadas aos ensinamentos de Cristo. E aí é nesse momento que começam a surgir, então, os símbolos que nós conhecemos, né, que até hoje nós usamos, como a cruz, a âncora, o cacho de uva, o peixe. Então você tem, né, nesse momento, os símbolos que começam a surgir. Então você tem uma arte simples, uma arte rudimentar e ao mesmo tempo uma arte que ela vai ser o quê? Simbólica, certo? Aqui, quando eu falo desta arte, a gente pensa assim, professor, eles trabalhavam só com a pintura? Não, eles também trabalharam com a escultura, tá? Mas uma escultura que vai acontecer por meio dos relevos, em sarcófagos, né? Mas né, nesse sentido. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem. Isso daqui é uma escultura. Qual é o título dela? O Bom Pastor. Quem é a representação do Bom Pastor? É a imagem de Cristo. É claro que hoje, como que nós conhecemos a imagem de Cristo? Né? Cristo ele está morto, crucificado. Só que nesse momento, nesse período, a crucificação ela era uma forma degradante de você expor a pessoa. Só era representada de forma crucificada, vamos dizer assim, escravos e criminosos. Então, Cristo, eles não representavam desta forma, né, crucificado. Cristo era representado como os imperadores romanos, até mesmo para poder criar ali uma confusão na cabeça dos soldados, certo? Então, olha só um exemplo aqui. Depois, a pintura. Olha o título da pintura, A Ressurreição de Lázaro. É o que? É uma passagem bíblica, né? Se vocês olharem para esse trabalho, você vê assim que ele é todo deformado. Olha a proporção de um personagem em relação ao outro. Olha assim, ela não tem perspectiva, não tem profundidade, não tem efeito de luz e sombra, certo? Então você tem um trabalho que ele tem algumas limitações. Quem é a figura principal? É a figura de Cristo. Quem que é Cristo aqui? É essa pessoa de túnica púrpura, né? Que tem essa cor meio roxo aí. E se vocês observarem bem, atrás da cabeça dele tem uma auréola. Esse símbolo só era utilizado em figuras sagradas, né? Pessoas comuns não tinham este símbolo. E uma outra curiosidade, a cor da roupa também aparecia só em personagens sagrados dos imperadores, né? Figuras ligadas a Cristo. Quem mais? Aquelas pessoas que tinham um poder, que tinham uma influência muito grande, certo? Aqui, ó, o professor colocou algumas imagens, são fotos dessas catacumbas, olha só, com algumas pinturas. Vejam, tá? E aí, essas pinturas elas iam aparecendo. Olha esta imagem aqui. Eu ampliei ela, ficou distorcida, mas dá para você ver que é a representação do quê? De um peixe, né, e um cesto de pães. Então você tem ali
uma simbologia, né? Um símbolo que até hoje nós utilizamos no cristianismo. Ok? Olha só, de novo Cristo como o bom pastor, certo? Então a fase das catacumbas, ela vai trazer essa arte simples, essa arte rudimentar. Falaram assim, eles tinham algum estilo definido, alguma técnica. Não, eles não tinham. Quem produzia? Eram pessoas, eram seguidores de Cristo, eram pessoas que queriam levar os ensinamentos adiante, por meio desse desenho, dessa pintura ilustrativa, que acaba tendo uma finalidade didática, certo?